Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Deus. Graças damos ao nosso Deus por essa oportunidade que concede a todos nós estarmos reunidos em Teu nome, para poder sempre, cada dia, buscar e bendizermos o Criador dos céus e da terra. Nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus. Hoje o tema: uma vida dedicada a Deus. Quando nós falamos em uma vida dedicada a Deus, nós às vezes temos que refletir para dentro de nós como está a nossa vida, se está ou não dedicada ao nosso Deus. O que está sendo primordial no nosso cotidiano? Será que está sendo os nossos afazeres, ou nós estamos dedicando as coisas de Deus em primeiro lugar? Porque quando nós pensamos dessa forma, quando o profeta ele diz, quando nós vemos em dedicar, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro eu busco Deus, e as demais coisas que irão acontecer é porque permissão de Deus está acontecendo em nossas vidas. Quando nós falamos em uma vida dedicada, eu lembro de que certa vez um pai, ele disse certa vez para o seu filho: olha, está muito bem você continuar seguindo nos seus estudos, mas não deixe de associar os seus estudos com a casa de Deus. Quando o pai ele disse isso para o seu filho, ele quer dizer que estudar é muito bom, mas estar na casa de Deus é melhor ainda. Então, porque muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e às vezes nós esquecendo o mais importante, que é Cristo dentro de nós. Por isso, nesta manhã, uma vida dedicada a Deus. Muitas das vezes nós fazemos várias coisas no nosso cotidiano. Tem aquele profissional que ele faz o seu trabalho, e alguns ele faz um trabalho de qualquer maneira. Da forma que eu estou fazendo, está bom. Como diz o ditado, vai empurrando com a barriga. Tem um outro profissional que, se ele é um pedreiro, ou um eletricista, ou até mesmo é um professor, se ele não tem uma dedicação no seu trabalho, as pessoas que estão vendo, presenciando as suas atitudes, pode estar dizendo: esse daí não é um bom profissional. Quando você vai contratar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, você quer qualidade. Então você não contrata qualquer pessoa para fazer um serviço na sua casa. E quantas pessoas às vezes fazem cursos, executam a sua profissão, mas ele não tem aquela dedicação que ele deveria ter na profissão em que ele exerce. Quando nós olhamos em profissões, antigamente tinha poucos salões de cabeleireiro. Hoje em dia, em cada esquina você encontra um cabeleireiro. Aí você pergunta: será que todos têm a mesma dedicação? Não. Alguns profissionais que exercem essa função de cabeleireiro, alguns fazem mais cursos profissionalizantes para aperfeiçoar a sua maneira de trabalhar dentro do seu estabelecimento. Em contrapartida, tem uns que só fazem um curso de cabeleireiro só para cortar o cabelo e ganhar o seu dinheiro. Isso é viável? Não. Há pessoas que às vezes montam um salão de cabeleireiro somente para cortar o cabelo e ganhar o seu dinheiro. Em contrapartida, há outros profissionais que têm o seu salão de cabeleireiro, fez o curso, investe deixando o seu salão bem bonito para poder chamar a clientela.
Isso chama-se dedicação. E não a pessoa está exercendo a profissão apenas por dinheiro. Então, uma vida dedicada a Deus, nós começamos com exemplos materiais. Quando nós olhamos também na área da educação, quantos educadores que estão na educação, alguns estão por dinheiro e muitas das vezes não sabem nem aquilo que está passando. E o aluno, ele percebe isso quando você, na troca de professor, quando vai entrar um professor, nessa troca ele fala assim: professor, fulano de tal teve aqui, explicou, mas eu não entendi nada. Então quer dizer, a didática do professor ensinar não está boa. Então quer dizer, muitas das vezes o professor, ele precisa de ter um diagnóstico da maneira em que ele precisa passar o conhecimento para o aluno. Tem professores que ele sabe para dentro de si, para ele, mas muitas das vezes para ensinar ele não tem uma boa didática. Isso daí tem a ver com a dedicação, porque se você não é dedicado no que você faz, as pessoas não irão entender o que você quer passar. Então, tudo na vida, várias profissões precisam ser dedicadas sempre da melhor maneira possível. Quando nós olhamos na casa de Deus, quando nós fazemos uma benfeitoria aqui para a casa de Deus, nós não estamos querendo agradar o A, o B ou o C. Quando nós fazemos alguma benfeitoria dentro da igreja, nós estamos fazendo para o nosso Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Quando eu li aqui ali em Colossenses, uma passagem interessante, quando às vezes nós pensamos: o que eu fizer lá na casa de Deus está bom. Tá bom, o que eu fizer lá tá bom, mas aqui o Colossenses ele fala assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Fazei-o ao Senhor e não aos homens. Então, quando nós fazemos as coisas na casa de Deus, nós precisamos de fazer o que nós estamos fazendo não para agradar o pastor, presbítero, diáconos, membros. Estamos fazendo para agradar ao nosso Deus. Então, quando ele fala assim: tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E ele ressalta mais: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Porque a Cristo o Senhor o serve. Então, quando eu estou na casa de Deus, uma janela que eu fecho na hora de ir embora, eu estou fazendo para o nosso Deus. Uma limpeza que eu faço na igreja, eu estou fazendo para o meu Deus. Então, todos esses mecanismos que nós fazemos dentro da casa de Deus, nós não temos que fazer pensando nos homens, mas pensar no nosso Deus. Quando nós pensamos em uma vida dedicada a Deus, certa vez uma senhora presenciou um violinista tocando e disse para ele da seguinte forma: eu daria metade da minha vida para tocar como você. Então o violinista ele respondeu para ela: pois bem, você daria metade da sua vida para tocar como eu. E ele responde: pois eu dei a minha vida toda. Isso daí é dedicar nas coisas que são para fazer, ainda mais sendo para o nosso Deus. Quando nós pensamos em dedicar ao nosso Deus, nós presenciamos. Quando às vezes tem aquele irmão que ele vai montar, vai construir uma igreja. E se muitas das vezes ele pensar pequeno: eu vou construir uma igreja com essa metragem pequena, porque só vai vir para essa igreja 10 irmãos.
é o suficiente para esse estabelecimento, para essa congregação. Se ele pensar dessa forma, ele está pensando pequeno. E quando nós pensamos em casa de Deus, nós lembramos do que Salomão disse: a casa que eu irei edificar, ela há de ser grande, porque o meu Deus, ele é grande. Então, amados, quando nós pensamos em casa de Deus, pensamos em estrutura grande. Não podemos pensar pequeno, e sim grande, porque é para o nosso Deus. Quando nós, já falei outras vezes em outras mensagens, às vezes nós que ministramos a mensagem da palavra de Deus, quando nós pensamos em preparar a mensagem, se nós estamos para pregar sábado de manhã, nós imaginamos que vai ter um público para poder ouvir a palavra de Deus. Quando nós pensamos em preparar a mensagem para pregar na casa de Deus à noite, é um outro público que estará ouvindo nós ministrar a palavra de Deus. E quando nós preparamos a mensagem para um domingo, é um outro público que estará ouvindo a palavra de Deus. E às vezes nós pregadores podemos pensar: sábado de manhã vai ter X, Y, Z lá na casa de Deus. Domingo, domingo nem se fala, vai estar lá só a família de Noé dentro da igreja. Se nós pensarmos dessa forma, nós não estamos pensando em Deus, estamos pensando em quem vai estar nos ouvindo. E nós temos que pensar, como diz a palavra de Deus: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então Deus está entre 2 ou mais pessoas. Então nós, pregadores do Evangelho, não podemos pensar dessa forma. Não importa a quantidade, o que importa é eu fazer a minha parte, porque eu estou fazendo para Deus. Quando certa vez o pastor Joel foi em uma palestra e ele viu lá o palestrante todo empolgado, dando a sua palestra, e não tinha grande número de pessoas, tinha pequenas pessoas ouvindo a palestra daquele palestrante. Mas mesmo assim ele fez o seu trabalho e com dedicação. É assim que quando nós fazemos para a casa de Deus, quando nós iremos preparar a mensagem, nós precisamos de preparar de uma forma que estivesse uma igreja lotada. Não pensar: a igreja vai estar vazia, se eu ler lá um versículo está bom. Não, eu preciso de preparar uma mensagem com qualidade, porque eu não estou preparando mensagem para os homens, mas é para o meu Deus. Então, amados, uma vida dedicada é assim, é dedicar para o nosso Deus. No tocante, quando nós olhamos aos instrumentistas, a dedicação que os instrumentistas precisam de ter dentro da igreja, o salmista ele diz: cantai um cântico novo, tocai bem com júbilo. Júbilo é o prazer em estar tocando para o nosso Deus. Quando nós olhamos aqui na casa do nosso Deus, os jovens, as dedicações em que eles têm em investir, em tocar, em sempre dar o melhor para o nosso Deus, isso aí é dedicação. Então nós presenciamos aqui os jovens da igreja, a dedicação que eles têm em tocar ao nosso Deus. E quando nós olhamos também cantar um cântico novo, quando nós falamos aqui em cantar, nós da igreja precisamos às vezes despertar mais. Às vezes as oportunidades elas são dadas aqui na igreja para os irmãos louvarem ao nosso Deus.
Mas muitas das vezes nem todos têm essa dedicação de falar com o nosso Deus, cantando hino de louvores a Deus. Às vezes os irmãos, não levantam para falar com meu Deus. Hoje eu tenho uma voz para falar. Alguns dias atrás que eu estava com rouquidão, minha voz estava quase acabando, e eu dando aula lá para os meus alunos lá com dificuldade de expressar, mas estava ali dando aula. E aí quando eu fiquei bom 100%, às vezes você precisa de falar alto na sala, né, para eles ouvirem, dar um chacoalhão deles. E daí eu cheguei até a falar assim: graças a Deus. Falei para ele: graças a Deus, por Deus me conceder essa voz que Ele me dá, essa voz alta. Às vezes eles dizem: professor, o senhor está falando muito alto. Mas eu falo assim: graças a Deus, por Deus me conceder essa voz, esse pulmão, para poder falar dessa forma. E assim, amados, é na casa de Deus. Se Deus dá a voz para nós soltar ela, precisamos de abrir a boca para cantar ao nosso Deus. Quando diz a palavra de Deus: quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Mas aí nós podemos pensar: mas será que algum dos irmãos que às vezes não canta, será que a todo momento está na igreja triste? Não, mas às vezes está perdendo a oportunidade de louvar ao nosso Deus. Amados, louvar ao nosso Deus é algo que eu amo fazer, assim como amo pregar a palavra de Deus, porque eu sei que eu estou direcionando a minha voz para o meu Deus. Quando eu canto, eu sei que quando eu estou cantando, às vezes aquele irmão que está triste, ele se alegra ao ouvir o louvor. De contrapartida, aquele irmão que está desanimado ao ouvir a palavra, se alegra na pessoa de Jesus. Amados, isso aí é dedicação em que precisamos de ter no louvar. E aqui eu presenciei, eu sei que os irmãos sabem cantar, eu sei que os irmãos sabem louvar, e quando a oportunidade for dada, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou falar com o Senhor na mensagem pregada, mas eu vou falar com o Senhor através do louvor. Isso aí, amados, é dedicação para o nosso Deus. O salmista 9, versículo 1, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei as suas maravilhas. Aleluia. Uma vida dedicada a Deus. Quando nós olhamos em uma vida dedicada a Deus, nós vemos que certa vez Levi, ele foi chamado para ir de encontro com Deus. E Levi, ele sendo chamado, ele não pensou, ele ouviu a voz de Deus e diz que ele deixou tudo e seguiu ao nosso Deus. Deixou tudo. Aí eu pergunto: será que você às vezes tem deixado algumas situações da sua vida para estar na casa do nosso Deus? Será que você tem deixado algum evento, alguma festa, não sei, mas alguma coisa, algum convite que você tem recebido? Será que você tem deixado de lado e colocado Deus em primeiro lugar? É uma pergunta que eu faço, não preciso de me responder, mas reflita para dentro de você. Como está a sua prioridade perante o nosso Deus? Uma vida dedicada a Deus. Quando nós olhamos que Noé também, ele se comprometeu diante de Deus. Jesus, ele diz para Noé: Noé, constrói uma arca. Noé, então, ele ouviu a voz de Deus, ele começou a construir a arca. E diz que Noé,
para construir essa arca. 120 anos foi o período em que ele gastou para fazer essa arca. E além de estar fazendo ali, muitas das vezes ele fazia a arca e chamava a atenção das pessoas para poder seguir Jesus. E as pessoas zombavam de Noé. Mas Noé, ele foi dedicado. O que ele fez não foi para os homens, mas foi para o nosso Deus. Sendo ele chamado para fazer, a intenção de Jesus não era salvar somente a família de Noé, mas todos que estavam ali naquele lugar. Jesus gostaria que desse ouvido à sua voz e pudesse entrar ali na arca. E Noé obedeceu a voz de Deus, fez a arca, construiu, e diz que só salvou ele juntamente com a sua família. E muitas vezes, quando nós olhamos essa história de Noé, nós vemos que Jesus ele tem chamado pessoas para servir ao nosso Deus, mas nem todos estão dando ouvido à voz de Deus. Jesus ele tem batido na porta do coração das pessoas, mas essas pessoas elas não estão abrindo o coração para ouvir o que Deus quer falar com elas. Quando nós fechamos o nosso coração, fica difícil de Jesus entrar e fazer morada. Quando nós olhamos que Zaqueu, a vontade que ele tinha de ver Jesus, é a vontade que muitas pessoas do mundo afora precisam de ter para ouvir Jesus. Zaqueu, ele correu depressa, subiu a figueira para ver Jesus, mas ele era de pequena estatura. Subiu ele numa figueira porque o seu querer, a sua vontade era de ver Jesus. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, às vezes as pessoas estão deixando Jesus por coisas banais, e isto não é viável ao nosso Deus. E às vezes as pessoas, quando nós pensamos em dedicação ao nosso Deus, às vezes as pessoas acham que Jesus é ocupado pelo fardo que ele carrega. Às vezes as pessoas acham que Jesus é ocupado pelo momento em que ele está vivendo, mas Jesus não é ocupado. E quantas pessoas têm deixado Jesus de lado, achando que ele é ocupado? Já falei em outras mensagens, Jesus, ele é a cura que eu e você precisa. Jesus, ele é um ser que quando nós estamos desanimados, ele vem para nos animar. E quantas pessoas, amados, estão deixando Jesus de lado? Quantas pessoas têm esfriado o seu ser, a sua vida? Para que eu servir a meu Deus? A minha vida está boa do jeito que está. Amados, está uma vida distante de Deus não é bom. Quando eu me afasto de Deus, eu estou sem Deus para me pegar, como Pedro estava se afundando. Jesus pegou ele pela mão e levantou. Quando eu estou só, as coisas ficam mais difíceis, mas quando eu tenho Deus na minha vida, eu sei que eu vou vencer. Quando eu tenho Deus na minha vida, a prova ela vem, mas eu sei que a prova
tornará eu mais forte durante a minha vida. Amados, Deus, como diz o salmista, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os irmãos daqui da igreja, eu já presenciei, já passaram por grande dificuldade, mas a dificuldade que passaram, Jesus levantou e deu a vitória para o povo de Deus. Então, amados, uma vida dedicada a Deus, precisamos de pensar qual é a minha prioridade, qual é a sua prioridade, o que eu quero para o meu Deus. Será que eu estou servindo a Deus da maneira em que Ele quer? Como eu estou perante o meu Deus? Como eu preciso ser? Como eu preciso dedicar na casa de Deus, não pensando nos homens, mas pensando no meu Deus? O que eu preciso de fazer? Não adianta nós começar e não terminar, mas é interessante começar um algo para Deus e ir até o final. Quando o apóstolo Paulo ele diz, quando ele já tinha pregado o evangelho, ele já tinha feito a sua parte, pregou para centenas de pessoas, e ele fez a sua parte para que essas pessoas viessem ao reino do céu. E antes disso ele disse: orai por mim para fazer notório o evangelho. E mais à frente ele começa a pregar a mensagem para centenas de pessoas. E no final ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, na qual o justo juiz me dará naquele dia. Então, amados, é começar e terminar. Não adianta eu iniciar uma coisa e não concluir, mas é viável eu começar e ir até o final. Não adianta eu ser um crente meio termo. Enquanto Deus está me abençoando, eu estou na igreja. A partir do momento que Deus não me abençoar, eu estou fora da igreja. Não podemos pensar assim. Como diz o hino, se Deus não for comigo, Ele é Deus. Se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus. Se a porta fechar, Deus é Deus na minha vida. Se ela se abrir, Deus continua na minha vida. Não importa a circunstância, o que importa é eu ter Deus na minha vida. Então, amados, não importa. Você tem que pensar: não, eu não quero ser um crente meio termo. Eu não quero servir ao meu Deus só até mesmo eu ter os meus 50 anos. O jovem, quando eu tiver meus 20 anos é o tempo que eu quero servir ao meu Deus. Não. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te Ele a coroa da vida. Então, amados, é um crente constante. Tanto faz as dificuldades ou as lutas, as provas, ele está em pé. Está em pé com Cristo, porque é com Cristo que ele vai vencer as adversidades da vida. Então, amados, quando eu inicio um algo, preciso de iniciar e preciso de concluir. Aleluia. Quando nós trabalhamos, não adianta eu passar um conceito e não explicar o conceito em que eu expliquei para os alunos. Mas o que eu preciso de fazer é passar o conceito, a explicação, dar um norteio para eles entenderem o que eu quero de passar.
E quando nós trazemos isso para a casa de Deus, nós iniciamos alguma coisa, iniciamos e concluímos até o final. Isso chama-se dedicar nas coisas do nosso Deus. Portanto, amados, finalizamos a nossa mensagem dessa manhã com o tema: e tudo quanto fizer, fazei o homem de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Fazei as coisas não pensando nos homens, mas pensando no Senhor e Salvador Jesus Cristo.